Olá, pessoal, boa tarde. Vamos todos se reunir aqui, então, na nossa arena, né? Em poucos minutos vamos começar mais uma Masterclass. Hoje, nosso terceiro dia aqui da conferência, a Masterclass será sobre gestão de escritórios com a Samantha Albini. Ela já está por aqui e em alguns minutos ela vai vir aqui para o nosso palco para falar com vocês nesse formato super diferente. Explicando um pouquinho, então, para quem já está aqui, todos os nossos fones já estão nas cadeiras. Vocês podem pegar o fone e eles estão todos desligados. Então, basta pressionar aqui o botão Power por alguns minutinhos. Vai aparecer uma tela laranja. Já está no canal, todo certinho, tudo perfeito para vocês ouvirem e funcionar tudo da melhor maneira, certo? Então, é só colocar o fone e ficar preparado que tudo que a Samantha falar aqui vocês vão ouvir na melhor resolução diretamente no fone, combinado? Lembrando que se tirar aqui, desplugar o fone, vai parar de ouvir, só plugar novamente, funciona normalmente, combinado? Antes de eu chamar a Samantha aqui para esse momento especial, quero chamar aqui um vídeo da ESA, a Escola Superior de Advocacia, para vocês acompanharem. E depois começaremos com a Samantha. ESA, Escola Superior de Advocacia da OAB Paraná. O grande hub para o fortalecimento da advocacia paranaense. Os melhores professores e o melhor ambiente para as aulas presenciais. Eventos que reúnem profissionais em temas relevantes. Plataforma de aulas e cursos online para todo o Paraná. Atualização constante com o uso intensivo das ferramentas digitais. Inovação e excelência para uma atividade que evolui sempre. Esta é a ESA Paraná. Formação e transformação. Perfeito, muito bom. Agora sim, quero convidar a todos que estão aqui perto da nossa OAB Station, na região aqui da nossa arena, que se aproximem, sentem nas cadeiras, peguem os seus fones. Lembrando que se você não estiver com o fone conectado, você não vai conseguir ouvir a palestra da Samantha. Então, agora sim, convido Samantha Albini para o palco aqui, para falar um pouquinho, então, sobre gestão de escritório. Seja bem-vinda, Samantha. O palco é todo seu e o microfone também. Aqui tá ligado. Estão me ouvindo? Agora sim, sim. Esse volume de voz tá bom? Tá muito alto? Eu acho que vocês têm volume aí também. Vocês podem regular se eu começar a gritar para não doer no ouvido de vocês, tá bom? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de vocês, elogiar, agradecer particularmente a OAB e a ESA. Já sou professora da ESA há quase 15 anos, tratando especificamente de gestão de escritório de advocacia. Então, para mim, é uma grande honra, uma alegria estar aqui e poder trazer de novo esse tema. Um tema que vem ganhando relevância com o passar do tempo, tendo em vista o nosso mercado jurídico. Nós estamos num mercado jurídico que participa de um cenário atual único. Vocês podem ter certeza que estamos num momento de transição, talvez o principal momento de transição da advocacia e da gestão. Daqui para frente... Obrigada. Daqui para frente, teremos uma mudança muito grande na advocacia, impulsionada pela tecnologia, sem dúvida nenhuma, principalmente a inteligência artificial, mas também por toda a questão concorrencial, pela exigência crescente dos clientes e por toda uma mudança, uma necessidade de reposicionamento na advocacia. Nós precisamos, daqui para frente,
estudar melhor qual será a estratégia da nossa advocacia. Que áreas vamos atuar? Que público-alvo vamos atender? Cada vez mais essa estratégia é relevante. Traçar uma visão, compreender muito bem o cenário econômico e conhecer melhor o segmento jurídico. Nós ainda temos muita dificuldade nesse sentido. Participamos da OAB, participamos de comissões, de grupos, participamos de eventos como esse, buscando informação, mas podem observar que informação de mercado mesmo, temos muito pouca disponível. Advogados não estão acostumados a trocar informação, fazer um benchmarking. Agora é a hora para isso. Agora é essencial, não dá mais para fugir desse momento. Então, eu não vou ficar falando de mercado e marketing aqui, porque essa, creio, será a missão do Alexandre Teixeira, em seguida a minha fala. Eu vou falar para vocês de gestão de escritório. Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu quero, para quem não me conhece, me apresentar um pouquinho aqui, né? Então, eu sou a Samantha Albini, eu sou advogada, eu advoguei, tenho OAB ativa ainda aqui na OAB Paraná, 25690. E, depois de advogar, eu direcionei a minha carreira para a área de controladoria jurídica. Então, fui controller em mais de um escritório de advocacia e também atuei em gestão em um departamento jurídico de uma multinacional. Com isso, eu pude ter uma visão bastante sistêmica do mercado e também da gestão. No momento, isso, gente, há mais de 25 anos atrás, no momento em que não se falava em controladoria jurídica, né? Eu talvez tenha sido uma das precursoras, talvez aqui no Paraná, a pioneira no assunto. E com isso, ao longo da carreira, além de ter atuado como controller, eu depois me tornei professora, aqui já da ESA, e consultora, e sou diretora da Radar aí há 8 anos. A Radar é uma empresa focada em gestão jurídica. Com isso, o que nós temos? Uma vivência muito rica em escritórios de advocacia, de todos os portes, de todas as áreas. E auxiliamos, né, os advogados justamente a saírem dessa atividade com uma gestão intuitiva, caseira, artesanal, muitas vezes familiar, e profissionalizarem a gestão dos seus escritórios para alcançarem os seus objetivos, né? Sejam eles quais forem. Tá bom? Então, agradeço aí por me conhecerem um pouquinho mais. Eu vou trazer para vocês esses assuntos aqui. No pouco tempo que temos, resolvi falar sobre o uso da tecnologia, a definição de políticas e regras gerais na gestão, a definição de organograma, papéis e funções, a implantação da controladoria jurídica e a definição de rotinas, fluxos e procedimentos. Eu afirmo para vocês, com esses temas, apenas esses temas, se vocês conseguirem implantar 70% do que eu vou falar aqui, vocês já vão ter um resultado 100% melhor nas suas atividades. Tá bom? Então, vamos lá. Uso da tecnologia. Vejam, primeiro, nós precisamos, talvez, conseguir nos conscientizarmos melhor sobre o quanto o nosso escritório é uma empresa. É uma atividade empreendedora. E, assim sendo, nós precisamos dedicar um fundo para investimento permanente em tecnologia. Até porque a tecnologia tem a sua própria obsolência, então ela necessita essa renovação, esse investimento constante. E cá entre nós, o que é a nossa advocacia, se não hoje? A nossa mente, a capacidade intelectual da nossa equipe, a capacidade administrativa da nossa equipe, e os computadores, e as multifuncionais, e todos esses equipamentos, hardwares e softwares que nós utilizamos para trabalhar. Então, de fato, ter um fundo para isso, dedicado, que vocês reservem X% do resultado operacional líquido dos seus escritórios, para sempre estarem adquirindo novos equipamentos e novos softwares necessários, tá? Sobre equipamentos. Gente, há 25 anos atrás, eu já trabalhava com 3 monitores como controller. Sigo hoje como diretora, professora, consultora, trabalhando com 3 monitores.
É aquela ideia, né? Quem trabalha com 2 já acha maravilhoso, não volta para 1, e quem trabalha com 3 não volta para 2. É como você ter um espelho retrovisor a mais ali, te auxiliando no dia a dia. Então, recomendo para vocês instituírem para todos da equipe 3 monitores, né? Claro, equipamentos adequados, com uma velocidade de processamento adequado, né? Um servidor em nuvem para garantir mobilidade, que vocês possam trabalhar de casa, remotamente, em viagem, de qualquer local, né? Nós vimos durante a pandemia o quanto isso foi e é importante e continua sendo cada vez mais daqui para frente. Por quê? Porque uma das tendências do mundo jurídico, do mundo do trabalho como um todo, mas falando especificamente do mundo jurídico, é esse trabalho remoto, um trabalho com mais flexibilidade de horário, em que sim, eu tenha um convívio ainda presencial, talvez, híbrido, pode ser, mas que eu tenha também condição de trabalhar 100% home office, se necessário. Até porque, pessoal, nós não sabemos o que nos espera, né? Claro que torcemos para uma Covid ou qualquer outro vírus não retornar, mas vocês sabem que as previsões não são essas, né? As previsões já para o início do ano que vem é de uma nova onda aí de vírus. Então, já experimentamos, né, ficar em home office sem uma preparação e agora não tem mais desculpa. Agora precisamos nos preparar, tá bom? Então, servidor em nuvem. Softwares licenciados, é claro, olha o público com quem eu estou falando aqui, né? Mas, às vezes, um colaborador sai do nosso escritório não muito em paz conosco e nos denuncia caso tenhamos um software não licenciado. Então, nós temos aí o Windows, nós temos aí o Office, que são a base do nosso trabalho hoje, não podemos viver sem, né? Um Word, um Excel, etc. E, claro, evidentemente, um software de gestão. Agora, um pouquinho de ênfase para esse tema, que eu sei que vocês têm bastante curiosidade. Nós temos no Brasil, pessoal, mais de 50 softwares de gestão específicos para escritório de advocacia. Eu estou ouvindo da Fenaló, cheguei ontem à noite da Fenaló, que fez 20 anos, está completando 20 anos, a maior feira jurídica da América Latina. E lá estávamos com talvez uns 35 estandes de software de gestão jurídica. Então, assim, existe uma diversidade muito grande, eles estão sempre trazendo novidades, trazendo ferramentas cada vez mais automatizadas, né? Tanto para importação de publicação, acompanhamento processual, geração de documentos e peças automaticamente, protocolo automático, então são muitas as novidades. Tá? É difícil escolher um sistema hoje, diante dessa variedade, mas tem metodologia para isso. Tem metodologia para isso, tá? Então, se necessário, busquem ajuda. Fato é, todos nós temos que ter um sistema. Ah, Samantha, mas eu só tenho 50 processos no meu escritório. Você tem que ter um sistema. Você precisa cadastrar os seus clientes, você precisa cadastrar os processos, você precisa ter um histórico dos seus clientes, um histórico dos processos. Você precisa usar a tecnologia a seu favor para gerar um relatório para um cliente. E mesmo, como eu falei, vocês podem gerar automaticamente um contrato de honorários, uma proposta de honorários, uma procuração, um subestabelecimento, uma declaração, uma petição. Vocês podem ter o banco de peças inteiro de vocês, do contencioso e do consultivo dentro do software de gestão. Clica no cadastro do cliente, preenche automaticamente, você já tem ali uma base padronizada com a tua logo, com a fonte, com o espaçamento, com o parágrafo. E a partir dali você pode, claro, personalizar, rechear, mas você já tem um padrão. E com esse padrão você consegue manter uma padronização perante a equipe. Entrou um advogado novo, etc., já tem lá um banco de peças. Então, isso faz vocês ganharem tempo. Ninguém está falando aqui para fazer um copia e cola, usar modelão, não é isso. Estou falando para vocês terem um padrão, um banco de peças, um banco de teses. E, a partir desse padrão, claro, desenvolverem, personalizarem, rechearem com o que necessitarem, tá? Então, é importante ter um software de gestão o quanto antes. Backups diários redundantes. O que eu quero dizer com isso? Mais de um, tá? E um deles muito protegido, desconectado do outro, para que, se ocorrer de vocês sofrerem algum ataque hacker, algum sequestro de banco de dados, não sequestrarem o backup também. Né? Porque quando o hacker sequestra, ele busca sequestrar o teu backup também, evidentemente, para ele poder pedir o resgate. Tá? E não pensem que
só são alvo de sequestros os grandes escritórios, muito pelo contrário. Eles buscam, muitas vezes, o pequeno, o médio, porque sabem que tem, em tese, menos proteção. Tá bom? Então, backups diários redundantes, mais de um. Configuração do firewall, para vocês se protegerem dos acessos à internet, né, evitando, claro, qualquer acesso indevido, né, e, juntamente com isso, um antivírus. Porque o antivírus bom mesmo, via de regra, é o pago. A gente acaba usando aquele gratuito, né? Mas talvez valha a pena investir em um antivírus pago. Não é caro, tem os bastante acessíveis. Então, conversem lá com o suporte de TI de vocês para providenciar tudo isso, tá bom? E aí, um controle de patrimônio e atualizações. O que eu quero dizer com isso? Uma planilha do Excel, que vocês listem todos os equipamentos do escritório, tá? E a data deles. Porque vocês vão precisar fazer esse controle de obsolência ali. Idem para os softwares, tá? Com essa questão também do trabalho remoto, o que é interessante? O que é o indicado? Que nós possamos fornecer à nossa equipe os equipamentos, em vez deles trabalharem nos notebooks e computadores caseiros deles, que muitas vezes não estão protegidos, são um risco para o nosso banco de dados. Então, alguém vai trabalhar conosco, ótimo, a gente concede um notebook mediante um termo, uma declaração, né, de compromisso, responsabilidade, e esse notebook já está totalmente configurado, com firewall, com antivírus, e a nossa matriz da TI tem acesso a esse notebook, justamente porque tem o controle do antivírus de toda a equipe. Tá? Gente, eu faço assim na Radar, na minha empresa. A Radar surgiu há 8 anos, nós já surgimos 100% remotos. Nós nunca tivemos sede física. Então, nós trabalhamos assim. Buscamos ter colaboradores só de Curitiba e região, até para podermos nos encontrar presencialmente sempre que possível, mas trabalhamos 100% home office. Então, temos esse cuidado com os equipamentos, com antivírus e etc., e funciona muito bem. Então, um resumo sobre tecnologia é isso. Eu vou abrir para perguntas no final. Aí, se vocês tiverem alguma pergunta específica de tecnologia, a gente volta para esse assunto. O próximo assunto é definição de políticas e regras gerais de trabalho. Isso é super relevante mesmo para microescritórios. Ah, Samanta, mas lá nós somos em 3, 4, 5 no escritório. Não tem problema, já é relevante. Nós precisamos definir as políticas e regras gerais de convívio, de relacionamento, de postura perante o cliente, é ou não é? E ao criar um documento chamado regulamento interno, que vai conter tudo isso, também é uma oportunidade para a gente parar e rever, né? Puxa vida, nunca defini uma política sobre o relacionamento com o cliente, nunca parei para pensar, detalhar tanto. Então, recomendo que vocês elaborem um regulamento interno. Ele é um documento escrito que começa com uma apresentação do escritório. Então, tem lá um histórico, áreas de atuação, o organograma, que nós vamos falar daqui a pouco. Pode ter um mini currículo dos sócios, porque às vezes tem gente que vai trabalhar no escritório e nem conhece a formação lá de um dos sócios, né? Pode ter questões sobre parcerias, associações. Pode conter missão, visão e valores que vocês devem definir para um planejamento estratégico. Então, é uma espécie de apresentação site, mas é interno, né? Quem vai trabalhar conosco já recebe ali essa apresentação, já nos conhece bem. E a segunda parte do regulamento interno são políticas e regras gerais. Aí eu costumo dividir por 4 grandes grupos de políticas. Vocês veem lá, ó, política de funcionamento, de relacionamento com os clientes, de TI e segurança da informação e de conformidade. Claro, vocês podem pôr aí mais 1, 2, 3 capítulos sobre outras políticas, se quiserem, né? Mas, pelo menos, essas 4 precisam ser abordadas. Na primeira, é uma questão de apresentação, postura, comunicação interna, reuniões internas, calendário corporativo, uso da estrutura interna. Então, vocês vejam, a gente precisa definir que tipo de assunto a gente trata por e-mail no nosso escritório. A gente tem grupos internos do WhatsApp para conversar no escritório. O que se conversa por e-mail, o que se conversa pelo WhatsApp? O que é pauta para uma reunião? Que aí não é nem no e-mail, nem no WhatsApp, a gente tem que colocar na pauta da próxima reunião. Que tipos de reuniões nós temos que estabelecer? E, pessoal, as reuniões são essenciais. Não se enganem, não deixem de fazer reunião.
Nenhum tipo de comunicação, com qualquer uso de tecnologia, substitui a reunião, porque a reunião não é questão de tecnologia ou não, vocês podem fazer online. A questão é o momento em que todo mundo está reunido e focado numa pauta. Já conhece a pauta, tem uma responsabilidade, o motivo da pessoa estar ali naquela reunião. Todo mundo está me ouvindo, todo mundo sabe o que eu estou falando, ela está me ouvindo, mas ela também está. Elas podem interpretar de forma diferente alguma coisa que eu digo, mas ela sabe que eu estou falando a mesma coisa e ela está ouvindo a mesma coisa. É diferente de uma conversa que você tem só entre A e B. Então, definir algumas reuniões estratégicas de equipe, reunião geral, reunião de gestão de resultados, uma reunião mensal de resultados, reunião estratégica para andamento do planejamento estratégico, reunião por equipe, são várias reuniões interessantes. Tá? Então, definir pauta, duração, máxima de 1h30, o recomendado é 1 hora, fazer um registrozinho, uma ata, uma memória daquela reunião, deixar salva no servidor, né? E o calendário corporativo. O calendário corporativo é o quê? É o calendário do escritório, que a gente tem que definir com 12 meses de antecedência. Então, assim, estamos em outubro de 2023, temos que começar a planejar o outubro de 2024. Será que vocês vão na Finaló ano que vem? Já foram na Finaló? Não foram? Puxa, oportunidade para já planejar irem na Finaló ano que vem. Tá? Então, quando a gente faz um calendário corporativo, também nos ajuda isso. Você já olha para frente, você já, puxa, se conscientiza dos feriados que vão ter nos próximos 12 meses, você já pensa se vai emendar ou não vai emendar feriado, você já pensa no recesso, você já pensa em férias coletivas, você já consegue fazer um planejamento do tempo da agenda da equipe. E a equipe adora um calendário corporativo definido, porque pode se planejar. Eu não sei se eu vou poder comprar aquele pacote para viajar com a minha família lá no feriado, porque eu não sei se o escritório vai emendar, não vai emendar. Deixa tudo pré-definido, tá bom? Então, essa política de funcionamento é super importante. Depois, a política de relacionamento com o cliente, não preciso nem falar, né? A importância dela. Algumas regras sobre atendimento ao cliente, retorno ao cliente, cuidados no relacionamento, gentileza, simpatia. Gente, coisas que parecem óbvias, mas o regulamento interno é para isso mesmo, é para colocar aquilo que é o óbvio, ou que eu ouço muito vocês falando, bom senso. A pessoa tem que ter bom senso. Bom senso, gente. Você pode, né, a gente torce para que as pessoas tenham bom senso, mas se não tiverem, o que importa é a gente ter uma política muito bem definida no escritório e fazer com que todo mundo siga. Quer estar aqui no escritório, tem que seguir nossa política. Afinal de contas, nós temos uma marca, uma reputação, uma responsabilidade na sociedade. Então, nós queremos que a nossa marca seja traduzida como excelência no atendimento, simpatia, gentileza e tal. Então, vocês têm que guiar os colaboradores nesse sentido, né? Depois, uma política de TI, segurança da informação, acabamos de falar, né, sobre o uso dos equipamentos, uso dos equipamentos somente para o fim profissional, uso do e-mail corporativo do escritório somente para fins profissionais, né, cuidados nos acessos, login, senha, etc. Né? E a política de conformidade. Aí a gente começa já a fazer um gancho com LGPD. Porque, realmente, eu tenho visto os escritórios se adaptarem à LGPD, colocarem lá uma série de declarações e textos nos seus sites, mas, na verdade, se tiver 5% dos escritórios do Brasil realmente adaptados à LGPD, é muito. Né? Então, a LGPD não é só para inglês ver, não. Nós sabemos das multas, né? E da implicação toda reputacional, tá bom? Então, cuidado, né, com justamente sigilo, confidencialidade, trânsito de documentos, de informações, tá? Então, tudo isso pode ser definido. Gente, aqui não é para colocar um procedimento, um passo a passo. Não é um manual, é um regulamento interno. Então, são políticas e regras gerais, enunciados, digamos assim, como se fosse uma Constituição Federal, tá bom? Não é um código, é uma Constituição Federal. E lá no final do regulamento, um formuláriozinho de ciência, porque aí você tem ali, ó, a pessoa já coloca os seus dados, a data, e diz assim, declaro que tenho ciência do conteúdo do regulamento interno do escritório Albini Advogados e me comprometo a observá-lo. E todos os colaboradores, independente do vínculo.
Ah, mas é advogado associado. Bom, é associado ao seu escritório, é associado à sua marca, é associado à sua reputação. Quer trabalhar como associado do escritório? Nós temos um regulamento, o associado tem que seguir. Tá bom? Estagiário, secretária, todo mundo. Beleza? Depois da definição das políticas e regras gerais, o organograma. E, gente, organograma é uma super ferramenta de gestão, porque é por meio dele que nós vamos estabelecer, definir a nossa estrutura de pessoas. Vocês sabem que, da administração de empresas, nós temos algo que se chama FCS. F de faca, C de casa, S de Samanta. O que são os FCS? São os fatores-chave de sucesso. Toda empresa tem. Quais são os FCS da advocacia, de um escritório de advocacia? São 2. Só 2. De um lado, gestão tecnológica. E não vamos nunca mais dissociar a gestão de tecnologia. Então, eu não vou dizer que é gestão, tecnologia, não. Gestão tecnológica, porque não podemos ter tecnologia sem gestão, é um perigo. E não podemos ter gestão sem tecnologia hoje em dia, são indissociáveis. Tá? E, de outro lado, as pessoas. A nossa equipe. Né? Então, conseguir criar uma equipe de qualidade, definir claramente papéis e funções, selecionar muito bem as pessoas, treiná-las, integrá-las, elevá-las a um alto desempenho, para que eu possa manter o meu escritório enxuto, porém altamente produtivo. Todo mundo quer isso. Né? Porque a gente quer contratar a menor quantidade possível de pessoas, não quer ficar inchando o escritório, mas também não quer deixar o pessoal louco lá, sobrecarregado. Então, a gente, claro, precisa ter uma equipe. Para crescer, precisa ter uma equipe. Para poder ter mais qualidade de vida, precisa ter uma equipe. Para poder o dono do escritório, o sócio do escritório, ficar num papel mais estratégico, precisa ter uma equipe para poder delegar. Então, a equipe realmente é um fator-chave de sucesso. E aí, pessoal, nós precisamos entender que escritório não é feito só de advogado. Aliás, cada vez mais os grandes gestores de escritórios de advocacia estão entendendo a importância de termos pessoas administrativas, financeiras, de controladoria jurídica e outras áreas de suporte, às vezes calculistas, contadores, conforme o caso, e por aí vai. Porque sim, claro, o core business, a atividade principal é a jurídica, é a técnica. Mas justamente nós precisamos de uma equipe para dar suporte para essa equipe técnica ficar focada na atividade puramente técnica. Nós não queremos o advogado tendo que agendar prazo, fazer protocolo, mandar um relatório para o cliente, ver se a guia de custas foi paga adequadamente, cobrar uma documentação do cliente. Nós queremos o advogado analisando uma petição da parte contrária, definindo uma estratégia no processo, estudando, se preparando para ir para uma audiência, atendendo o cliente. Tranquilo que existe toda uma equipe de back-office lá para ajudá-lo. Tá? Então, precisamos entender isso. Então, essas equipes de suporte geralmente são, vocês vão ver no organograma, no desenho, o administrativo financeiro e a controladoria jurídica. Tá? Feito o organograma, que a gente já vai conseguir visualizar, a gente vai definir as descrições de função. Então, por exemplo, puxa, eu vi que eu preciso ter aqui um administrativo financeiro no meu escritório. E qual vai ser o perfil dessa pessoa? Será que pode ser um auxiliar administrativo financeiro? Tem que ser um assistente, que já é um nível um pouquinho maior? Tem que ser um analista, que é um nível maior ainda? Que tipo de conhecimento ele tem que ter? Que tipo de formação? Né? Então, a gente começa fazendo, sabe o quê? Descrevendo o que ele vai fazer. Descrevendo as funções dele, as atividades dele. Essa é a melhor dica. Descrever as atividades da pessoa, você lendo as atividades, você vai conseguir observar. Puxa, não basta ser um mero auxiliar administrativo aqui, eu já preciso de alguém um pouquinho mais maduro profissionalmente, que tenha independência, que tenha autonomia, que consiga fazer um controle financeiro, que consiga fazer uma cobrança dos clientes, tá? Enfim, feitas as descrições de função, partir para uma seleção. Seleção, pessoal, não é core business de escritório de advocacia, a não ser dos grandes gigantes que passam a ter um setor de RH para isso, né? Mas, geralmente, né,
85% aí dos escritórios de advocacia são micro, pequenos e médios e não tem um setor de RH, não tem conhecimento em seleção. Mas a gente precisa fazer uma seleção profissional. Chega de contratar o amigo do primo, da indicação, que chegou um currículo legal. Ah, mas a gente tem hoje em dia o LinkedIn, as redes sociais, eu posso divulgar a vaga lá. Claro que pode. Mas e daí? E depois disso? E fazer a triagem dos currículos? E aplicar um teste? E checar referências? E fazer uma entrevista? E fazer uma análise de perfil comportamental para ver o perfil comportamental daquela pessoa, tá? Então, às vezes, é interessante vocês terceirizarem as seleções. Vale a pena, até porque as empresas de terceirização têm mais uma vantagem. Além de fazerem uma seleção profissional, geralmente dão garantia. Ali em 6 meses, se acontecer da pessoa não dar certo, se desligar, o próprio escritório desligar o colaborador, tem uma reposição gratuita. Então, isso é importante para nós, né, poder contar com essa garantia, tá bom? Então, fica essa dica também. Feita a seleção, não é pôr a pessoa na fogueira no dia seguinte para sair resolvendo todos os pepinos que a gente tem lá atrasado. Tem que fazer uma integração, tem que entregar o regulamento interno para a pessoa ler, colher a assinatura dela, tem que entregar um manual para ela ler, apresentar o escritório, explicar as áreas, explicar os clientes. Tem que dar um treinamento para a pessoa, né? Depois disso, aí sim, aí você pode delegar. Porque essa palavra, pessoal, é uma das que eu mais escuto todos os dias falando com os advogados. Chegam até mim, Samantha, o meu escritório tem um grande potencial de crescimento, eu quero crescer. Para crescer eu sei que preciso de equipe. Então eu quero formar uma boa equipe, eu quero delegar e eu quero ficar só lá no estratégico, na conquista dos clientes, no que eu tenho que fazer mesmo. Ok, mas para isso tem metodologia, não é assim, gente. Não é assim, não é mágica. Então tem que seguir esses passos todos, aí você delega. Delega, não delarga. E para delegar, você tem que ter estabelecidas as políticas, regras, rotinas, fluxos e procedimentos, porque aí você consegue supervisionar. Delegação exige supervisão, controle, gerenciamento. Tá? Então, a gestão está aí para isso. Não é nada no achismo, tudo tem a metodologia. E aí sim conseguir manter a equipe enxuta com o alto desempenho que eu falei para vocês, certo? Esse é o desenho de um organograma ideal de um escritório de advocacia. Então vejam bem, pessoal. Esse organograma se aplica a qualquer escritório de advocacia do Brasil, tá? Seja ele micro, pequeno, médio, seja pessoa física, pessoa jurídica, seja uma advocacia especializada, seja uma advocacia de volume, não importa. Olha o conceito dele. São 3 níveis de gestão: estratégico, gerencial e operacional. E são 3 grandes departamentos: o administrativo financeiro, o técnico e a controladoria jurídica. O que é o técnico? É o jurídico, propriamente dito. Tá? Então, os 2 setores das pontas são chamados setores de suporte, de back-office. Suporte é quê? A atividade principal, que é qual? A técnica, certo? Então, nós temos lá em cima, no estratégico, os sócios, como sócios diretores, né? A partir do nível gerencial, nós temos os 3 grandes setores. E lá no operacional, nós podemos ter subdivisões, como, por exemplo, costumamos ter no setor técnico quando atuamos em mais de uma área, né? A área civil, trabalhista e tributária, por exemplo, nas quais nós podemos ou não ter coordenadores. Ah, Samantha, mas lá no escritório só sou eu e uma secretária, ou só sou eu e o meu sócio. Vocês estão jogando em todas essas posições, então, agora. Então, o que precisa fazer? Contratar pessoas para colocar nessas posições. Porque qual que é o grande objetivo? Tem que ser o grande objetivo, pessoal, de qualquer sócio do escritório de advocacia. Ficar lá na caixinha de cima. Vocês só vão conseguir fazer uma gestão profissional e crescer se vocês conseguirem ficar pelo menos 80% do tempo de vocês lá na caixinha de cima, na gestão estratégica, que toma tempo. Toma tempo, não pensem que não. Enquanto vocês estiverem envolvidos no operacional, jogando em várias outras posições que não deveriam ser as de vocês, vocês não vão conseguir fazer o escritório crescer. Pensem num técnico de futebol, que entra em campo, que vai bater a falta, que vai defender, que vai fazer o meio de campo, e não está sendo técnico nessa hora. E quem que está como técnico lá? Para orientar, para ter uma visão estratégica? Não tem ninguém, porque o técnico está lá, batendo falta. Tá bom? Então, a ideia é essa, caminhar para esse organograma.
Esse organograma se aplica a 85% dos escritórios de advocacia ou mais do Brasil. Ah, mas eu quero também ter um setor de marketing. Ótimo, abre ali do lado. Ah, eu quero ter um setor comercial. Abre ali do lado. Mas antes de pensar em setor de marketing, setor comercial, estrutura isso aqui, que isso aqui é o básico. Você precisa ter isso aqui primeiro, para garantir que o teu cliente está sendo bem atendido, que o teu financeiro está sendo bem feito, que as coisas estão fluindo adequadamente. Tá bom? Aí, com isso, vocês viram, a ideia é implantar uma controladoria jurídica. Então, a controladoria, falando em palavras simples, é um setor que vai separar a atividade puramente jurídica daquilo que é jurídico, mas é mais administrativo do que jurídico. A gente chama de gestão jurídica. Então, quando eu separo muito bem o que é puramente jurídico daquilo que não é puramente jurídico, eu consigo um resultado melhor. Estou especializando as minhas equipes. Tá? Agora, a controladoria jurídica não faz só isso. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, vocês têm, a partir daquele desenho do organograma, uma definição clara de papéis e funções. Olhem que legal. O técnico, a ideia do técnico é que ele fique só fazendo atendimento técnico, o peticionamento enquanto elaboração e montagem de petições, as audiências, as sustentações orais nos recursos dos tribunais e a atividade consultiva. A controladoria dá todo o apoio de alimentação desse sistema, de gestão documental, de recebimento de publicações, agendamentos de prazos, compromissos e tarefas, controles, diligências, guias de custas, gestão de correspondentes, protocolos, acompanhamentos ativos de processos, alimentação de sistema dos clientes, quando a gente tem que fazer isso, e os relatórios internos e para os clientes. E o administrativo financeiro fica com, como diz o nome, com a administração interna do escritório e tudo que diz a respeito a dinheiro. E geralmente é um setor só, chamado administrativo financeiro, que realmente reúne todas as funções. Ah, mas eu quero separar o administrativo do financeiro. Pode separar, não tem problema não, tá bom? Mas vejam como esse desenho traz uma lógica em termos de definição clara de papéis e funções. Favorece, né, a produtividade, a qualidade, o foco. Tá? Então, essa que é a ideia aqui da controladoria jurídica. Dentro da controladoria, geralmente a gente tem um controller, um assistente de controladoria e funcionários e estagiários de direito, ou só estagiários, ou só funcionários. Aqui não tem muita regra, não. Tá? Mas a ideia é ter um controller, é ter um braço direito dele, até porque também se o controller ficar doente, sair, pelo menos tem uma pessoa ali, né, que é uma rede de segurança, e ter ali a equipe operacional da controladoria. Mas quanto, Samanta? Depende de uma série de questões. Basicamente, quantidade de processos ativos que vocês têm no escritório e responsabilidades que vocês têm perante clientes, como eu disse, alimentação de sistema de cliente e alguns outros procedimentos que vocês tenham, que sejam obrigados a fazer em relação aos clientes. Tá? Mas tem toda uma técnica para a gente dimensionar a controladoria também. Tem escritórios cuja controladoria é muito maior que o setor técnico. Então, isso é interessante. Por quê? Porque se entendeu a importância de um setor de suporte para realmente absorver grande parte do trabalho ali, do dia a dia do escritório, trazer um resultado melhor, inclusive na satisfação dos clientes. Tá? Agora, eu quero chamar bastante a atenção de vocês para uma coisa. Por que a controladoria está tão em voga? Por que ela só cresce? Por que escritório que implanta a controladoria não desimplanta, só aprimora, só investe cada vez mais na controladoria? Porque ela não faz só suporte para o setor técnico. Ela não faz só ali a alimentaçãozinha do sistema, o protocolo. Ela vai além. Ela tem 4 grandes funções. Ela é a grande responsável pela administração do software de gestão. E, gente, tudo tem que estar no software de gestão. Hoje em dia, a gente tem que concentrar tudo no sistema. O sistema está pronto para receber quase toda a gestão do escritório. Então, documentos de clientes, documentos de processos, documentos do consultivo. Mandar a petição para protocolo dentro do sistema. Mandar a petição para uma revisão dentro do sistema. Não precisa usar e-mail mais, não precisa usar WhatsApp, é tudo dentro do sistema. É melhor, fica registrado a hora que eu mandei a petição para o meu coordenador revisar. Fica registrado a hora que o meu coordenador revisou, o que ele mandou eu ajustar e me mandou ali a resposta dentro do sistema. Fica tudo concentrado ali. Tá? Então,
a controladoria vai fazer essa administração geral do sistema, garantindo que ele esteja sempre auditado, saneado, conferido, completo, atualizado, que todos estejam usando adequadamente. Então, dá trabalho isso, tá? Ela tem uma função de conformidade também, de criar regras, procedimentos novos o tempo inteiro, né? E de cobrar. Ela é uma grande fiscal para cobrar que todos sigam as regras. Exemplo. Gente, a gente tem aqui no escritório uma regra que é: todas as petições de prazo têm que ser protocoladas, têm que ser disponibilizadas para protocolo no D-2. Leia-se, com 2 dias de antecedência ao prazo fatal. Tá? Então, essa é a regra mais utilizada atualmente. D-2 sem horário. O advogado entregou às 23h59 do D-2 a petição para protocolo. Tá, tudo certo. Aí a controladoria tem o D-1 para fazer o protocolo, conferir o protocolo, anexar o comprovante de protocolo no sistema, tudo isso com tranquilidade, né? Então, essa regra, por exemplo, uma regra importantíssima para todo escritório ter, né? O escritório não quer correr o risco de perder um prazo, não tem motivo para deixar em cima da hora, né? Então, realmente importante, vamos impor essa regra e tal. Aí a controladoria vai fiscalizar, vai fazer o controle dos prazos, né? E verificar se todo mundo está cumprindo. Não cumpriu, o manual tem que ter uma não conformidade, a previsão de uma não conformidade. O que é uma não conformidade, pessoal? É uma sanção. Nós aqui da área jurídica sabemos a importância de definir sanções para regras que são muito importantes. O que seria de uma previsão de um homicídio num Código Penal se não tivesse uma pena? Tem lá homicídio, tá, mas e se eu cometer homicídio? Qual que é a pena? Não, nenhuma, só não pode cometer homicídio, tá bom? Então, é a mesma coisa. Olha, o D-2, extremamente importante, essencial, crucial no nosso escritório. Tá, mas e se eu não cumprir? Não, se você não cumprir, tudo bem, mas é importante. Não, tá? Então, assim, fazer uma gestão, né, com definição de regras e procedimentos séria mesmo, tá bom? Para que as coisas funcionem. Essa é mais uma função da controladoria. O suporte em si, que ocupa 80% do tempo da controladoria, que é esse dia a dia, e a função importantíssima de análise de resultado, que é outra que a gente não costuma fazer. A gente até gera relatório para o cliente exige, tem que mandar um relatório. Mas e o relatório para nós, para nossa inteligência de dados? Olha quantos dados a gente gera no escritório. A gente precisa saber a vida média dos nossos processos, a gente precisa saber a nossa taxa de êxito, a gente precisa saber a economia que nós estamos gerando para os clientes nos acordos, a gente precisa saber qual está sendo a nossa taxa de conversão lá de novos clientes, qual tem sido o tempo médio de conversão de um novo cliente. Então, tem tanta coisa que a gente precisa medir, tá? Então, a controladoria é responsável por isso. Ela é um setor de inteligência interna, tá? Então, notem, a controladoria vai muito além do que a gente imagina, né? Eu trouxe para vocês rapidamente o perfil do controller jurídico. Não vou ler tudo aí, mas é mais para vocês verem, né? Talvez vocês até já saibam. O controller costuma ser um advogado. É um advogado com perfil gestor. É um advogado que tem vocação para gerir, que prefere gerir a advogar tecnicamente. Nem por isso ele é um pior advogado. Ele é um advogado com habilidade e vocação para a gestão, tá? E aí é claro que ele tem que conhecer de gestão, conhecer de tecnologia, né? Tem que conhecer muito bem de processo civil e outras leis processuais, porque mediante uma publicação ele tem que saber exatamente quais são os prazos cabíveis, porque ele vai lançar todos os prazos cabíveis. Depois o advogado vai decidir lá o que ele vai fazer ou deixar de fazer. Mas cabe à controladoria lançar todos os prazos cabíveis, tá? Então, esse é o perfil do controller jurídico objetivamente. E aí, subjetivamente, mais importante ainda, né? Claro. Às vezes ele pode até não ter um requisito objetivo lá que ele vai desenvolver, mas ele precisa ser uma pessoa extremamente organizada, produtiva, proativa, responsável, que saiba trabalhar com autonomia, que saiba ser um líder ali de equipe, se relacionar bem com os outros, mas tem que ter uma postura firme. Não pode ser um amiguinho também, porque ele não vai favorecer ali ninguém. Quebra essa para mim, controller. Não. Mas ele tem que ter um bom relacionamento também, não vai bater de frente, não vai ser uma pessoa grosseira, né? Então, é uma postura específica, né? Uma firmeza que ele precisa ter nesse sentido. Certo? E, por fim, o manual.
Então, eu tendo tecnologia, tendo um regulamento interno, tendo uma controladoria, eu preciso definir um manual. Aí sim, aqui vai entrar o detalhamento, tá? Passo a passo. Como que nós trabalhamos? Como que nós atendemos um cliente? Depois que eu atendo, qual que é o fluxo? O fluxo de solicitação de documentos, o fluxo de agendamento de um prazo para ajuizar uma inicial, e por aí vai, né? Em todas as etapas, em todas as áreas, com todos os detalhes possíveis, certo? Então, o ideal é a gente criar manual para todos os departamentos, para administrativo, financeiro também, mas principalmente para a controladoria e para a área técnica. Porque aí a gente vai definir a atividade jurídica em si, como é que vai funcionar, né? Uma parte geral do manual vai trazer os critérios gerais de gestão de serviços, que eu já vou mostrar. E a parte especial, os fluxos, procedimentos e rotinas. E também vai ter aquele formuláriozinho de ciência que o regulamento interno tem, porque traz aquele comprometimento ali para quem está lendo. Olhem que legal aqui, qual que é a ideia do manual. Na parte geral dele, é como se fosse uma parte geral de um código, né? Então, ele vai trazer regras sobre o atendimento inicial, as propostas, os contratos, o uso do sistema, o uso do servidor, os padrões e diretórios, de nomenclatura de arquivos, o uso do banco de peças, o banco de teses, o uso do famoso timesheet, né, que é o registro de horas trabalhadas, super importante na advocacia, a questão de vinculação, que é a responsabilização do advogado do início ao fim a um processo, a classificação estratégica, que a gente costuma definir processos estratégicos, especiais e comuns, o contingenciamento, que é a análise de risco, então, risco provável, possível, remoto, o provisionamento, que é a questão do valor estimado dos processos, a estimativa de duração. Então, uma série de regras, né, sobre o contencioso e o consultivo. E depois, na parte especial, os fluxos e procedimentos, desde um primeiro atendimento ou recebimento de um serviço, passando por todas as etapas, gestão documental, acompanhamento, relatório, até encerramento e mesmo providências pós-encerramento. E, por fim, rotinas. Rotinas diárias, rotinas semanais, rotinas quinzenais e rotinas, pessoal, vão por mim. Elas são divinas, elas são essenciais. Por quê? Porque quando a gente estabelece uma rotina, a gente põe na agenda, aquilo lá pisca, ó, toda segunda-feira de manhã tem que fazer tal coisa. Ó, toda sexta-feira de tarde tem que fazer tal coisa. Ó, todo dia, último dia útil do mês tem que fazer tal coisa. Isso funciona, né? Mas tem que estabelecer tudo de acordo daí com os fluxos e procedimentos. Então, essa aqui é, em resumo, né, a ideia toda do manual para vocês. E aí, acabaram os meus slides. E eu quero abrir, nós temos aí alguns momentos para perguntas, uns 7 minutinhos, para vocês poderem trazer algum comentário, alguma pergunta que vocês tenham. Nós temos um microfone, que acho que está com a equipe ali. Quem precisar usa o microfone e eu vou ouvi-los aqui por meio do fone. Oi, tranquilo? Boa tarde, Samanta. Boa tarde. Obrigada pelas explicações. Eu tenho um escritório pequeno. Tá. E eu queria saber de você o que você acha da controladoria externa. Não sei se existem hoje escritórios dedicados a isso. E como você acha que funciona essa controladoria? Ótima pergunta. Vamos lá. Nós temos alguns poucos profissionais no Brasil atuando como controladoria terceirizada, digamos assim, né? Mas veja, eu penso que é interessante terceirizar uma controladoria quando você já domina o assunto, quando você já experimentou fazer isso internamente, quando você já entende muito bem o que é a controladoria, porque aí você também pesa os riscos de fazer essa terceirização, que existem, né? Porque, veja, mesmo terceirizando uma controladoria, algum tipo de controle interno você ainda vai ter que ter, né? Então, a minha sugestão para micro, pequenos escritórios é fazer o seguinte, fazer um meio termo. Implanta uma controladoria, contrata um controle jurídico para o seu escritório, mas ele pode ser remoto, ele pode ser meio período, tá? Mas ele é teu.
E você vai construir junto com ele as rotinas, os fluxos, os procedimentos, você vai gerenciar também o trabalho dele, supervisionar, vai ter essa troca, né? E aí você vai implantar a tua controladoria dentro também das peculiaridades da tua advocacia, do teu sistema que você usa, né? Ou até mesmo aproveitar isso para trocar de sistema quando é o caso. Mas eu acho que indo por esse caminho, a chance de sucesso é maior e você consegue viabilizar. Porque aí você faz uma coisa mais barata, né? Viável, mas ao mesmo tempo com menor risco para você. Tá bom? Diga. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Seguinte, quando você passou o cronograma, eu estou olhando aqui porque eu estou com a foto Tá bom. do nome que está ali. A gente tem a direção, né, dos sócios Isso. diretores, embaixo eu tenho o gestor jurídico e embaixo eu tenho os coordenadores. Isso. Eu queria que você explicasse melhor para a gente a diferença do que faz o gestor jurídico para o coordenador, porque eu acho que isso muitas vezes se mistura e aí o gestor ou o coordenador está sempre enlouquecido porque está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Né? E o problema é que quando não tem uma controladoria com papel bem definido, os coordenadores são um pouco controllers também. E está tudo errado, está tudo errado. Coordenador tem que ser coordenador de área. Então, vamos lá. Normalmente, vamos de cima para baixo, aquele quadradinho do gerente jurídico, né, que é o que realmente reúne todo o setor técnico, mesmo que tenha várias áreas, tá? Ele é ocupado pelos próprios sócios, no início. Então, os sócios fazem esse papel de gestor jurídico. Porque o que o gerente jurídico faz? Ele vai analisar aquilo que se oferece para o cliente e o que se entrega para o cliente. Então, assim, qual é o conteúdo, o escopo do nosso contrato de honorários com esse cliente? E eu estou entregando esse escopo? Ou eu estou até indo além e não estou cobrando? Ou eu não estou entregando todo o escopo, né? Eu posso fazer uma venda cruzada, eu atendo esse cliente na área civil, mas eu não posso oferecer a trabalhista, sabe? O gerente jurídico também vai trabalhar banco de peças, banco de teses, grupos de estudo, né? Ele vai, muitas vezes, fazer revisão das petições, dos processos mais estratégicos. Então, ele vai estar trabalhando questões jurídicas e questões de clientes num nível gerencial, basicamente. Tá. O coordenador, por sua vez, ele está adstrito a uma área específica, né? Então, eu sou coordenador da área civil. Então, comigo é só civil. E, claro, ele vai precisar também cuidar do relacionamento com os clientes. Geralmente, é a pessoa que fica respondendo os e-mails de clientes, né? Fica ali à frente do consultivo daquele cliente, quando é uma advocacia empresarial. Ele vai fazer a revisão da maioria das peças, se não de quase todas. Ele vai fazer uma orientação sobre estratégia processual. Será que aqui a gente vai por essa linha ou vai por aquela linha de defesa? Será que o argumento A, B ou C? Ou será que eu faço outra coisa? Será que aqui a gente pede uma liminar ou não? Então, é quem está também adstrito às questões jurídicas, técnicas, mas só daquela área e nas questões todas mais do dia a dia. Esse é o trabalho do coordenador. Ele pode também ser responsável por alguns processos dele. Então, às vezes, processos mais, né, especiais ou mesmo os estratégicos. Quem sabe o coordenador fica de executor e o gerente jurídico de revisor, tá? Então, depende de várias questões. Mas a ideia é que o coordenador não faça a gestão. Controladoria jurídica é uma só, atende o escritório inteiro, faz a gestão. O coordenador, claro, ele tem que ter os dados da gestão da sua área, ele tem que estar acompanhando ali a gestão da sua área, mas ele tem que ficar focado na atividade técnica. E a maioria dos coordenadores hoje dos escritórios são figuras que não funcionam bem. Por quê? Sabe o que a gente tem no coordenador, infelizmente? Uma posição de poder. Muitos se apropriam dessa posição de coordenação para exercer um poder que não é saudável para o escritório. Então, eles acabam não querendo que os advogados, em geral, se desenvolvam muito, porque senão vai tirar o lugar dele, ele pode se sentir ameaçado. Então, eles acabam, mesmo que de uma forma inconsciente, mas eles acabam passando uma mensagem para a equipe de, olha, não, você não consegue fazer isso, você é incompetente, isso aqui é o que tem que fazer. E aí a equipe acaba não se desenvolvendo muito. Então, às vezes, o coordenador ele é um freio para o desenvolvimento da equipe, sabe? Tem que ter muito cuidado ao implantar uma coordenação.
ao selecionar um coordenador, ao definir muito claramente os papéis e funções dele, e não pode deixar ele solto lá, tem que supervisionar. Por isso que o papel do gerente jurídico, supervisionar o coordenador também, tá bom? Já vi vários escritórios irem para o buraco, gerar problemas internos, conflitos, por atuação negativa de coordenador de área, tá? Pessoal, acho que a gente chegou ao final do nosso horário aqui, mas eu vou deixar, tá ali já, ó, os contatos, tá, gente? Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, curiosidade, precisarem de alguma informação, Acho que nas caixas façam que eu também vou contato, falar peçam do que eu painel estou aqui. realmente à disposição de vocês. Faço questão de atendê-los. Daqui a pouquinho, então, a palestra do Alexandre Teixeira, meu querido amigo. Creio que ele vai abordar algo muito interessante para vocês sobre marketing jurídico. Não percam, tá bem? Muito obrigada a todos pela atenção.